Alô, amigos do canal Olho do Vasco, Maurício Ribeiro para mais um pós-jogo. Amigos, ontem o Vasco jogou contra o Cruzeiro? Jogou não. O Vasco atuou ontem contra o Cruzeiro durante 25 minutos do primeiro tempo. Perdeu de 3-0 e os primeiros 25 minutos do Vasco trouxeram a nós torcedores, aos analistas, nós jornalistas, comentaristas, uma falsa ilusão de que o Vasco conseguiria, enfim, manter uma postura diferente do que a gente vem sempre cobrando, principalmente fora de casa. Porque já vamos levantar os dados ainda, mas talvez por um dos piores scouts de um time do Vasco jogando fora de casa, 8 derrotas seguidas. E o Vasco fez os primeiros 25 minutos, ao contrário do que talvez muitos se imaginassem, mas eu venho reiteradamente dizendo que a melhor forma de jogar seria essa, pressionando a saída de bola do Cruzeiro, não dando espaço para a zaga trabalhar, para os meias do Cruzeiro aparecerem e evitando aquela bola espetada nas laterais para que o Cruzeiro pudesse fazer aquela jogada e aquelas bolas alçadas dentro da área do Vasco. Muito bem. O meio de campo do Vasco atuando bem, o meio de campo do Vasco, à medida do possível, chegando para dar o combate, a nossa última linha combatendo, o Raniel começando a participar um pouco, o Nenê dando movimentação, o Ignaldo mesmo fora de posição, jogando aberto pela esquerda, que a posição dele, para mim, é centralizado no lugar do Raniel, mas pronto. Foi o time que o Jorginho resolveu colocar, que foi o que aplicou a goleada sobre o Náutico de 4-1. E o Vasco durou, literalmente, alguma coisa em torno de 23 minutos. Quando, mais uma vez, e aí deixo claro aqui, jamais poderei colocar a responsabilidade total, em parte sim, mas total, não posso colocar, nem ninguém deverá, sobre um jovem de 18 anos, que vem sendo bastante útil para o Vasco, e sei que tem um futuro promissor, quando em uma jogada anterior, num contra-ataque do Vasco, ele abre pela esquerda, semelhante ao gol que ele fez contra o Náutico, segundo, e ao invés de rolar para o Andrei, que estava de frente, o Ignaldo resolve me chutar e o Vasco perde um contra-ataque que poderia ali abrir o placar de 1-0 contra o Cruzeiro. Logo em seguida, uma bola repicada dentro da área do Vasco, que a bola espeta pelo lado esquerdo do Vasco, o Ignaldo, na frente de dois jogadores do Cruzeiro, ele me tenta sair a bola por dentro, escorrega, e aí é um item que nós vamos falar, e o jogador do Cruzeiro, rapidamente, sem pensar, dá 2 toques na bola e bate para o gol do Vasco. E aí nós temos um episódio a ser analisado. O que se passa... Primeiro, com um jogador de futebol, que a primeira coisa que ele tem que reconhecer é o gramado que ele joga. E um gramado molhado, em que vários escorregaram durante o jogo inteiro, possivelmente com travas de borracha. E o próprio técnico Jorginho, na entrevista, disse que a primeira coisa que ele sinaliza aos jogadores dele é que eles entendam o gramado que estão jogando, o gramado escorregadio, o campo muito molhado antes do jogo, e que eles tenham atenção no tipo de calçado, de chuteira que eles usam. Não me pareceu isso. Me pareceu jogadores talvez desconfortáveis com outro tipo de chuteira, mas insistindo em jogar com uma trava em que vira e mexe durante o jogo todo. A gente viu jogadores dos dois lados, mas principalmente do Vasco, escorregarem durante o jogo, e foi o caso do primeiro gol que o Vasco tomou. E aí vamos para o segundo ponto, que é o goleiro Thiago Rodrigues. Foi um monstro durante o primeiro turno, vem nos salvando em diversas oportunidades, mas está absolutamente nítida a queda de rendimento dele e erros grosseiros que um goleiro dessa envergadura, para um tamanho de um clube, não pode tomar. Tomou mais uma vez um gol ridículo, que na minha visão, não importa se a bola veio, bateu em A, bateu em B, bateu em C, mas não é o primeiro nem o segundo gol em que ele toma, em que nós, quando olhamos a batida da bola, ele já está no chão. E por que isso? Por que o goleiro se joga antes da bola chegar em cima dele? Para adivinhar o canto? E aí, a bola repicada,
ele tenta tirar com o pé, pimba, 1-0 Cruzeiro. Pronto. Era o que faltava, o Vasco ali se perdeu completamente, tomou um outro gol para mim, mais uma vez numa falha absurda de posicionamento da equipe, em que o Boza tenta correr atrás do jogador do Cruzeiro e não sente nem o cheiro do jogador do Cruzeiro. Ali, o Vasco sofre o segundo gol e o time, a partir do primeiro, você vê que o time já se derruba psicologicamente. Por quê? Na montagem do elenco do Vasco, do time do Vasco, apesar de ter ganho bem do Náutico de 4-1, amigos, nós não vimos um Vasco absolutamente criativo. Vimos o Vasco ser efetivo nas oportunidades que ele criou. E ontem, quem viu o jogo, em hipótese nenhuma, tinha nenhuma expectativa de que o Vasco conseguisse criar alguma janela de oportunidade durante o jogo. Finalizações ao gol, eu acho que foram 3. Ignaldo, Figueiredo, não sei, acho que foram 3 oportunidades. E o Vasco não cria, o meio do Vasco não cria. O Jorginho posicionou Marlon pela lateral direita, mais para o fim do jogo. Yuri, em algum momento, estava na lateral direita. O meio do Vasco, de campo do Vasco, não faz transição. A gente fala, as crias resolvem, mas não pode se depositar na conta desses garotos uma solução mais um ano do futebol medíocre que vem sendo jogado fora de casa. Dentro de casa vem ganhando, mas não vem jogando bonito, não vem convencendo, vem ganhando. Isso é importante, fazer 3 pontos. Mas o Vasco, mais uma vez, após o primeiro gol, se perde no distanciamento entre as suas linhas, não tem absolutamente nenhum jogo apoiado, nenhuma jogada criada pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o PV muito mal, o Léo Matos quase não sobe, não tem jogo apoiado entre Marlon, que ficou que nem um doido correndo para um lado para o outro, o Andrei completamente perdido em campo. Esse menino, ele acho que a questão do contrato mexeu alguma coisa com a cabeça dele e precisa ser cuidado, porque o futebol dele desabou desde quando começou a se falar em renovação de contrato. Despencou o futebol do Andrei. É compreensível? É um jovem de 18 anos. Mas caiu muito o futebol dele. E volto a dizer, não podemos colocar na conta dele, do Ignaldo, do Marlon, do próprio Figueiredo, do menino do Pé que está no banco. Não podemos botar a responsabilidade neles em cima dessas atuações medíocres que o Vasco vem fazendo fora de casa. Então, mais uma vez, o meio de campo do Vasco não funciona. A linha de frente do Vasco está errada. O Jorginho cismou com o Raniel. E o Raniel, a diferente do jogo contra o Náutico, ele voltou a ser aquele Raniel que a gente está acostumado. Não jogou absolutamente nada, não consegue segurar uma bola, não consegue fazer um pivô, não sustenta uma bola para a segunda linha chegar, não consegue ganhar a bola na cabeça, ou seja, não funciona. E aí eu prefiro um futebol de força, um futebol de velocidade e um futebol sustentado, que será lá na frente, na minha visão, o Ignaldo e o Figueiredo com o Raniel no banco, que é onde eu acho que o Jorginho pode mudar. Tivemos sorte em que os pendurados que o Jorginho sustentou até o fim não tomaram cartão amarelo, e aí nós vamos para o sábado, sexta para o sábado, se eu não me engano, secar, amigos, é isso mesmo, o Londrina, acreditem nisso, nós vamos secar o Londrina, porque se o Londrina ganha, ele empata em pontos com o Vasco em 4ª colocação, e o Vasco se sustenta ali absolutamente pelo número, se eu não me engano, pelo saldo de gols. E aí vamos para o jogo daqui a 8, 9 dias, 4ª ou 5ª que vem, não me falha a memória, contra o Londrina em casa. E sabe quem vai salvar o Vasco mais uma vez, porque o Vasco vai subir, é a torcida. Que a gente poderia falar muita coisa ainda do jogo de ontem. Poderia falar do que o Vasco não fez, do que o Vasco não criou, da recuada que o Vasco deu a partir do primeiro gol, da perda psicológica que o time teve, do não jogo apoiado, da falta de criação do meio, da insistência de manter o Nenê para um jogo desse que ia ser um jogo pegado, diferente do comportamento dele que podia descansar um pouco mais, dos nossos laterais que não sobem nem por um Cacilda, não sobem para apoiar, dos nossos meias que não chegam entre a direita e a esquerda para fazerem um jogo trabalhado, seja com o Ignaldo, seja o Marlon lá na frente, seja o Raniel puxar pela direita, seja uma entrada em facão, seja a nossa segunda linha segurar a bola para criar,
porque nós temos o Yuri, que é um destruidor, mas não temos o Andrei e o Marlon conseguindo criar efetivamente jogadas, porque o nosso pivô lá na frente não dá sustentação, o Raniel, o nosso menino Aguinaldo lá, ele está jogando aberto pela esquerda, ele tem que jogar centralizado para ele poder abrir o corredor para uma subida do nosso meia, porque os nossos laterais não sobem, e se você quer que o PV suba, você tem que espetar o Andrei pela esquerda para você segurar aquele lado esquerdo para não tomar uma bola nas costas. E aí você dispara o Marlon ou faz o contrário. Segura o Marlon para liberar o Nenê e o Andrei para frente, mas alguém tem que fazer uma cobertura daquele lado, não só o Yuri, porque o Cruzeiro ontem às vezes vinha com 3, 4, às vezes jogando com uma linha de 5 na frente. E uma coisa que me chama muita atenção, é absurdamente, a distância é absurda entre o condicionamento físico de vários jogadores dos outros times que jogam contra o Vasco, não só no pulmão, mas no condicionamento, na força física em relação ao time do Vasco. Você vê o time do Vasco, às vezes, disputando bolas contra o time do Cruzeiro, que é absolutamente normal, só que eles têm o mesmo treinador, se não me engano, no campeonato inteiro. É um time que faz o seu feijão com arroz e ponto final. Agora, a força física, a intensidade que o Cruzeiro aplicou, que é o método, é o estilo de jogo uruguaio, que o treinador uruguaio, é pressão, é condicionamento, é força, é pressionar o outro time o jogo todo. E foi o que o Cruzeiro fez com o Vasco. Aí eu pergunto, por que o Vasco não pode fazer isso? Para mim, primeiro, idade alta de alguns jogadores. Segundo, pressão psicológica. Estão sentindo isso e acabam psicologicamente recuando. E terceiro, para mim, condicionamento físico de alguns atletas que já estamos para o final do campeonato e que não conseguem render a mesma coisa que rendiam no início do campeonato, principalmente os jogadores com mais idade. Isso é possivelmente científico, não adianta que você não vai conseguir sustentar num campeonato de 38 rodadas a mesma disposição que você tinha lá na frente, por mais questões regenerativas que você possa ter. Então, amigos, deixo o capítulo à parte, porque se a gente for falar sobre o jogo do Cruzeiro, a gente vai ter muita coisa para abordar aqui, o vídeo vai ficar longo e não vale a pena. O que vale a pena é dizer que, mais uma vez, e eu espero que esse ano seja definitivo, os bilhetes já estão esgotados no jogo contra o Náutico. A torcida, mais uma vez, deu o seu show, está fazendo a sua parte, e vai sobrar, mais uma vez, para a torcida empurrar e botar no colo esse time e levar para a primeira divisão, quando aí sim as coisas serão diferentes. Jorginho terá dias e dias pela frente para arrumar a casa, efetivar as trocas que ele tem que fazer, e o Vasco partir, como tem feito um aproveitamento, se não me engano, de quase 80% em casa, para amassar o Londrina, porque não tem outra alternativa. Tem que jogar em cima do Londrina o jogo todo. Com 10 minutos já tem que abrir 1-0, se possível 2-0, não tem alternativa para não se sentir pressionado jogando em casa, porque amigos, é uma decisão contra o Londrina, acreditem vocês ou não. Então o Vasco vai para o jogo contra o Londrina, jogando tudo ou nada, sem antes, obviamente, antes vamos secar o Londrina para que ele não ganhe, ele empate ou perca da Ponte Preta e dá um respiro melhor para a gente. Como o Santos, né? Jesus Cristo, Deus, tem ajudado ao time do Vasco, quero crer que nessa partida que a gente vai ver sexta ou sábado, não me falha a memória aqui agora, o Londrina não ganhe, e isso dê um pouco mais de respiro para a gente ganhar do Londrina e a gente fazer uma gordura maior. Tristeza, perdemos mais uma em casa. 8 vitórias, 8 jogos fora de casa, 8 derrotas. O que está nos salvando são 2 fatos: a torcida e as vitórias em casa, impulsionadas pela torcida. É isso. É triste, mas temos que carregar esse time no colo até o final do campeonato. Não é hora de vaiar, não é hora de xingar, não é hora de atacar jogadores na rede social, não é hora de gritar e reclamar do clube, que se fizer isso vai ser pior. Deixa acabar o campeonato aí, a mudança tem que ser drástica e quase que 100% do que está lá dentro tem que mudar. Vamos apoiar, vamos divulgar, por mais que isso nos traga incômodo, por mais que a gente esteja aborrecido com jogos fora de casa, em particular com o jogo de ontem, que o Cruzeiro já se classificou, então matematicamente sobram 3 vagas. Então o Vasco tem que brigar por elas e mais uma vez é a torcida que vai carregar no colo. Vamos apoiar mais uma vez, como a torcida do Vasco, absolutamente sensacional, sempre fez. E a gente vai fazer assim e assim o Vasco vai subir. E aí ano que vem a história vai ser outra. Valeu, rapaziada. Clique aí no canal Olho no Vasco,
cliquem aí, sigam, curtam, sigam o nosso canal, divulguem, compartilhem geral. Gostou? Dá um like, ativa o sininho de notificação, espalha para a rapaziada aí para acompanhar o nosso canal. Mais um pós-jogo, Vasco 0, Grêmio 3, mas nada está perdido. A água está no pescoço, mas ela não vai passar do nariz. A torcida, mais uma vez, vai ser o bote salva-vida do Vasco. Saudações vascaínas.